No vídeo de hoje eu trago para você o valor que o Corinthians pede para liberar André para o futebol europeu. O valor que estão especulando, inclusive de uma venda para Portugal, o Corinthians não vende nesse valor. Vou te contar os valores e informações importantes sobre André no Corinthians e, claro, uma possível venda para o futebol europeu. Vou trazer mais detalhes e bastidores exclusivos de Memphis Depay e Corinthians. O jogador ainda não informou o Corinthians o quanto ele reduz o seu salário para permanecer no timão, e o Corinthians desconfia de uma estratégia do holandês. Vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem. O timão vai buscar um zagueiro na janela de transferências no meio do ano, e o Corinthians condenado, mais uma vez condenado na FIFA, agora envolvendo Thales Magno. Tudo isso para você, torcedor corintiano. E o Corinthians pode ver mais um golpe agora contra o atual presidente Osmar Stabile. É que a comissão de ética do Timão deu parecer favorável à continuidade do processo de impeachment contra o atual mandatário, o Osmar Stabile. O processo ainda está no início e o próximo passo é a formalização do parecer. Depois, o Stabile é convocado para apresentar sua defesa e o caso vai para o Conselho Deliberativo. Conselheiros e sócios, pequeno grupo, protocolaram no mês passado um pedido de impeachment contra o Stabile. Tudo porque ele deu o Parque São Jorge como garantia bancária no acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Tudo para tentar regularizar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Estatuto do Corinthians proíbe que o Parque São Jorge seja dado como garantia. Mas vale a lembrança de que os últimos 5 presidentes do Timão, todos recorreram a esse expediente de oferecer o Parque São Jorge como garantia. Em nenhum dos casos houve um pedido de impeachment contra o mandatário. O caso do Osmar Stabile é diferente, há uma política bastante efervescente no Parque São Jorge e com a iminente expulsão do Augusto Melo, que deve ocorrer nessa segunda-feira. Na semana passada o André já havia sido expulso e o Duílio renunciou. A tendência é que exista uma verdadeira guerra pelas cadeiras, todo mundo querendo mandar no Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Corinthians, hein? Se arrependimento matasse, na temporada passada surgiu a informação de que o Timão recusou 20 milhões de euros por Guinegão, atleta que havia estourado. Quando chegou ao time principal, ele chega a marcar 5 gols numa sequência de 8 jogos. E a partir daí, notícias de que ele interessava ao Zenit na Rússia, além de equipes da Arábia Saudita, da França e de Portugal. Ninguém no Corinthians nunca confirmou essa versão em relação a tantas propostas, mas a especulação mais recorrente era de que uma das ofertas de 20 milhões de euros teria sido rejeitada, porque o Corinthians exigiria 25 milhões de euros. Os 20 milhões de euros hoje equivalem a 117 milhões de reais. E aqui vem a constatação triste. O Guinegão ficou e derreteu. Tem repercutido cada vez menos e sido cada vez menos útil. Por exemplo, sua última partida com a camisa do Corinthians em 22 de março, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ele acabou indo servir a Seleção Brasileira Sub-20 e se machucou em treino no próprio CT do Corinthians. Tempo de recuperação razoavelmente grande, mas nas últimas 5 partidas, sob o comando de Fernando Diniz, ele foi para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto, ou seja, o Guinegão ainda não estreou sob o comando do Fernando Diniz. 117 milhões lá atrás, hoje seu valor de mercado é bem inferior, apesar dos 19 anos de idade, temporada atual de 12 partidas e um único gol marcado. Só para registrar ou completar, o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Guinegão e se você entrar no Transfer Marketing, vai constatar que ele está avaliado em 7 milhões de euros. Vamos embora para falarmos muito do Corinthians e quero começar, infelizmente, com uma notícia triste, né? Mais uma notícia ruim do Corinthians, que é a questão envolvendo grana e risco de transfer ban, né? O Corinthians foi condenado a pagar mais de 4 milhões de reais, né, ao clube dos Estados Unidos, né, o New York City, pelo empréstimo do atacante Thales Magno, que não foi pago, tá? Isso mesmo, né? O clube norte-americano iniciou a ação na FIFA, né, porque o Corinthians não pagou 850 mil dólares, acordados em contrato que valia aí de junho a dezembro de 2025, tá? Então, como o Thales Magno teve 2 empréstimos, né, no Corinthians, e segundo, né, o processo, né, segundo o processo na FIFA, o Corinthians notificou o New York City
em 4 de março, né, quando Augusto Melo ainda era presidente, para exercer a opção de extensão do empréstimo. Entretanto, não houve o pagamento aí dos 850 mil dólares. Eita, Augusto Melo, que vai deixar hoje, vai ser expulso do Corinthians, né, nesta segunda-feira. Enfim, a FIFA deu ganho de causa a New York City em decisão de 17 de fevereiro, né, só divulgada agora, condenou o Corinthians a pagar além dos 850 mil dólares, né, juros de 15% ao ano a partir de 2 de agosto de 25, 90 mil dólares também, 455 mil reais de multa destinada à FIFA, 21 dólares, 105 mil reais de custas processuais, né? Agora o Corinthians faz o quê? Apresentou um recurso recorrendo no CAS, né, na Corte Arbitral do Esporte, órgão máximo para julgamento desses casos, tá? Se tiver o recurso negado, você já sabe, né? O Corinthians pode sofrer um novo transfer ban, né? O clube que já tem uma punição aí de cerca de já chegou em 12 milhões já de reais na questão José Martínez, tá? Então a situação do Corinthians realmente pega. E vai tomar um transfer ban se não pagar, porque o CAS sempre vai favorável às condenações da FIFA. Então não vai ter jeito, é melhor correr para não tomar o segundo transfer ban. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, informação também importante, no mercado da bola agora na janela, o Corinthians vai buscar um zagueiro. O Corinthians entende que precisa contratar um zagueiro para fazer parte ali do time de zagueiros, né? Tem o Gustavo Henrique, tem o Gabriel Paulista e tem apenas o André Ramalho. Da base, que sobe, mas nunca foi aproveitado, o Iago Machado, que é muito bom jogador, eu já teria dado uma chance para ele. Mas a necessidade é de mais um zagueiro experiente, né? Que venha disputar a posição aí com o Gabriel Paulista, ou no mínimo, né, que fique ali como o terceiro zagueiro, né, aquele que quando você precisar, ele vai suprir a altura ali, o Gabriel Paulista ou o Gustavo Henrique. O que o Corinthians já está fazendo? O Corinthians já está no mercado. Como que eu descobri isso, né? Dois empresários, que eu converso com muitos empresários do futebol por anos e anos de carreira, né, mais de 20 anos de carreira, então a gente conhece empresários, desde a época que cobria Santos, depois Corinthians, enfim. E o Corinthians já consultou 2 empresários perguntando se eles têm algum zagueiro, né? Quais eles têm lá, que eles, enfim, trabalham com defensores. E agora o Corinthians espera os nomes, né, apresentados para que o Corinthians possa tentar avançar em alguma contratação para o sistema defensivo. Então o Corinthians busca zagueiro. Você concorda? Você acha que precisa realmente gastar com zagueiro agora? Eu quero a sua opinião, eu vou ler aqui embaixo depois, tá? Mas não esquece do likezão e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, depois que o André marcou 2 gols contra o Grêmio, né, fez uma partidaça, ele, né, valorizou com certeza, vai com moral para a janela de transferências. Já surgiu uma notícia na sequência, né, da Rádio Craque Neto, que o jogador já está vendido para um clube português, né, por cerca de 15 milhões de euros, mais 3 em bonificações, ou seja, 18. Vamos lá, né? Eu não consegui confirmar essa informação, pelo contrário, né, claro, não é desmentindo ninguém, né, pelo amor de Deus, é o nosso trabalho, né, cada um tem uma informação, e a fonte ainda me disse que não tem proposta, né, não chegou nenhuma proposta oficial, né, para o André no Corinthians. O que me passaram é o seguinte, o Corinthians só vai aceitar vender o André por 20 milhões de euros pela sua parte, porque o Corinthians tem apenas não, né, mas enfim, não tem o 100%, o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do André. Então o Corinthians quer 20 milhões de euros, né, na verdade o Corinthians quer entre 20 e 25 milhões de euros, mas o mínimo que o Corinthians aceita é 20 milhões de euros pelo André, tá certo? 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, pelos 70% do Corinthians, né? E hoje uma fonte me lembrou o seguinte, Samir, os 17, os 15 mais 2, que eram 17 do Milan, né? Você tem que recordar que na verdade era pela parte só do Corinthians. A proposta, na verdade, chegava a 23, né? Proporcionalmente falando. Então, na verdade, a proposta era de 23. Então, e os 17 era só para o Corinthians. Então, o Corinthians quer 20 agora só da parte dele, né? O Corinthians quer 5 a mais, né? Enfim, porque era 15 mais 2 bonificações ou 3 a mais, tá bom? Então, essa é uma informação exclusiva para você, torcedor corintiano. O André ainda não está vendido e o Corinthians quer 20 milhões de euros pela sua parte, né? Pelos 70% dos direitos econômicos
que detém aí da sua jovem revelação de 19 anos, meio-campista André. Você concorda? Você acha que vai chegar uma proposta de 20 milhões de euros só pela parte do Corinthians, 70%? Deixa o like, comente aqui que eu vou ler o seu comentário e nós vamos discutir, vamos quebrar o pau. Tô brincando, deixa o like aqui. A gente vira setorista do Memphis também, né? Acompanhando dia a dia, né? O caso do jogador. Hoje pela manhã no Blend eu trouxe que o Memphis, né, já tirou lá 30 malas, né, do Rosenwood, deixou o Rosenwood, colocou no container, e agora a gente não sabe, né, se é para levar isso para a Europa ou se é para levar para uma casa que ele tenha comprado, um apartamento, enfim, nós vamos aguardar, tá? Mas ele já deixou o hotel. Vamos lá, informação nova agora. O Corinthians ainda não recebeu, né, o Corinthians ainda não foi informado, né, pelo Memphis, né, o quanto ele aceita reduzir o seu salário para renovar contrato com o Clube Paulista. Memphis Depay ainda não comunicou o Corinthians, tá, o quanto ele aceita baixar. Na última reunião entre as partes, o Corinthians pediu que o Memphis colocasse um valor mínimo, né, enfim, de quanto ele aceitaria, né, ganhar no mínimo para vestir a camisa do Corinthians aí por mais 2 anos, e o jogador ainda não passou. Dentro do Corinthians, essa é uma informação nova, há uma desconfiança de que o Memphis, né, vai jogar a Copa do Mundo, vai cozinhar o Corinthians durante a Copa, esperando que chegue alguma proposta melhor da Europa ou de algum outro clube. Não chegando nenhuma proposta, ele avisa quanto que ele aceita baixar no Corinthians, e aí ele poderia renovar contrato com o clube. Então nós estamos passando para vocês uma outra visão agora, hein? É uma visão do Corinthians nos bastidores. O Corinthians acredita que o Memphis não vai falar o valor que ele aceita baixar até terminar a Copa do Mundo, talvez, ou enfim, a Copa do Mundo se desenrolar, ou ele receber alguma proposta nesse período. Então, essa é a visão, que pode ser realmente uma visão do Memphis, né? Tipo, ele aceita ganhar 2 milhões de reais no Corinthians e assina. Aí daqui a pouco ele faz uma grande Copa e chega a coisa melhor lá na Europa, por exemplo, e ele, enfim, assinou com o Corinthians. Como é que ficaria? Ele ficaria arrependido. Então o Corinthians entende que o Memphis pode estar usando dessa estratégia, porque o Corinthians não recebe o valor nunca de quanto ele aceita baixar. Ele falou que aceita, que vai ajudar, mas por enquanto nada. O Corinthians acredita que ele pode cozinhar o Corinthians durante a Copa. Se não chegar nenhuma proposta, aí ele fala um número e pode fechar com o Corinthians. Se não, enfim, é isso. Vamos aguardar, né? Eu sempre falo isso, vamos aguardar porque não tem outra coisa para a gente falar. O Memphis pode... Você acha isso? Você acha que o Memphis pode estar agora querendo cozinhar o Corinthians durante a Copa? Hein? Já que não renovou antes da Copa? Tudo bem, a Copa não começou ainda, né? O antes da Copa ainda está valendo. Mas eu quero a sua opinião aqui embaixo, tá? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!